Vamos abrir para o capítulo 22, espero que a gente encerre hoje o capítulo 22, encerrando assim o estudo sobre o Apocalipse. Eu vou ler um versículo e os irmãos lerão os demais. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Primeiro da sua graça, de uma e outra margem, do rio. É um cada vez. Está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos mortos. Pode ir. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o nome de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Efetuarão a sua força, e na sua fronte está o poder. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeeiro, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas, enviou os demônios para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eles escreveram sem demora, e comigo está na obra, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou lá, Eu sou a raiz e a geração da vida, a brilhante estrela da manhã. nas coisas que se acham neste livro.
Muito bem. Irmãos, hoje nós iremos nos deter mais nos versículos 6 em diante, porque nós já vimos o versículo 5, até o versículo 5 nós já vimos, e agora nós iremos para o versículos 6 até o versículo de número 21. Aí no capítulo 22, nos versículos 6, nós lemos da seguinte forma: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Uma coisa que as Escrituras sempre mostram é que a Bíblia, ela é digna de confiança. A Bíblia é digna de confiança. Você vê aí o versículo de número 6 dizendo, estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis. O que é uma coisa fiel? O que é uma coisa fiel? Digno de confiança. Não erra, não erra, não falha. Então, fiel, no sentido das Escrituras, é uma coisa que não erra, que não falha. Então, aqui diz, estas palavras são fiéis, elas não vão falhar. O que está escrito neste livro não vai falhar. Jesus, ele já havia falado isso. Nos evangelhos, o que é que ele diz? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas as minhas palavras não passarão. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. E aqui nós vemos novamente as Escrituras falando, não só nessa passagem, claro, várias outras passagens falam sobre a questão da eternidade da palavra de Deus. Uma coisa que vai permanecer eterna é a palavra de Deus. Nasce a erva, seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra de Deus permanece para sempre, diz a palavra do Senhor. Então, no versículo 6, nós vemos que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas não falham, elas são a verdade. São fiéis e verdadeiras. Verdadeiras. Isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui não é um livro para assustar ninguém, para assombrar ninguém. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. João capítulo 17, versículo 17, o que é que Jesus diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Fiéis e verdadeiras. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que o livro de Apocalipse, como toda a Escritura, é digna de confiança. Não falham, porque algumas pessoas dizem, isso aí é uma coisa que foi do passado, isso aí não existe, isso aí... Estas palavras são fiéis e verdadeiras, não duvidem destas palavras. Não duvidem dessas palavras, porque elas vão se cumprir. Elas são verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas,
enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O espírito dos profetas, ou os espíritos dos profetas, por quê? Porque naquela época, o Novo Testamento ainda não tinha sido criado, o Novo Testamento não tinha sido ainda fechado, ou não tinha sido ainda junto, ou ele estava em construção, o Novo Testamento, na verdade. Quando João está escrevendo Apocalipse, o Novo Testamento estava em construção. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito Santo, estavam redigindo ou registrando o Novo Testamento, guiados pelo Espírito de Deus. Nós vemos lá a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 21, porque jamais nenhuma profecia foi dada de particular elucidação, mas antes homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então nós vemos que o Novo Testamento estava sendo confeccionado. Por isso que ele fala, o Espírito dos profetas, os Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Porque o que o povo tinha por palavra de Deus eram a lei e os profetas. Então eles davam muita importância aos profetas, eles davam crédito aos profetas. João Batista, o Herodes tinha medo de enfrentar João Batista porque o povo o tinha como profeta e o povo poderia se voltar contra o rei. Por isso, ele diz os espíritos dos profetas, porque eles acreditavam nos profetas. Ele diz os espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para que pudesse mostrar o que em breve vai acontecer. Por isso ele diz, disse-me ainda, estas coisas são fiéis e verdadeiras, o Senhor Deus, dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. As coisas que em breve hão de acontecer. Dá a ideia de que isto iria acontecer logo naqueles dias. Não dá esta ideia? Que em breve vai acontecer. Já se passaram quantos anos? Quase 2000. Quase 2000 anos. E não aconteceu ainda. Mas por que em breve vai acontecer? Porque a chegada do Evangelho ao mundo para os ímpios inicia o período do milênio. Chegando o período do milênio, que não são 1000 anos, mas sim um período de tempo longo, não os 1000 anos literalmente, não os 1000 anos literalmente, como dizem os pré-milenistas, não, os que vão pela questão das dispensações, mas sim um período de tempo longo. Então, quando foi que começou o fim das coisas, o fim dos tempos? Começou quando? Quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, começou o fim dos tempos. Isso é interessante observar, porque a gente pensa que o fim dos tempos vai ser lá para frente, mas o fim dos tempos começou com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus já iniciou o fim dos tempos. Tanto é que os apóstolos já diziam, nós já estamos nos dias dos fins, o dia está próximo, está breve, porque quando o Messias chegasse, já estava anunciando que agora as outras coisas consequentemente iriam vir, obrigatoriamente iriam vir. As últimas coisas, os últimos dias, começa com a vinda de Jesus. Por isso que ele diz que as coisas que em breve vão acontecer, tanto é que os apóstolos tiveram até um entendimento errado na época, porque eles achavam que chegando o Messias, isso logo iria acontecer imediatamente, com questão de anos, meses ou anos. Isso iria acontecer imediato, a restauração de Jerusalém, iria tal que segundo eles era a restauração realmente física de Jerusalém, que não era como hoje os pré-milenistas acham que Jerusalém vai ser restaurada, etc., que não tem nada a ver de Jerusalém ser restaurado. Quando fala de Jerusalém, está falando do povo de Deus, dos salvos, dos eleitos, é o novo Israel, é o povo de Deus. E eles achavam que este reinado do Messias ia acontecer e iria se cumprir logo tudo.
Jesus ia voltar, ia ter Nova Jerusalém logo já, tudo ali naqueles dias. Mas por isso que as coisas que em breve hão de acontecer, porque quando o Messias chegasse, cumprisse a sua função, ressuscitasse, agora o restante era só esperar a vinda o retorno do Messias. Por isso que eles dizem que em breve vai acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nesse versículo de número 7, nós vemos que há uma bem-aventurança para aqueles que guardam as profecias deste livro. Aí quando falam guardam as profecias deste livro, não está se referindo toda a Bíblia. Claro que também são bem-aventurados os que guardam também as profecias de toda a Bíblia. Mas quando está dizendo bem-aventurados os que guardam as profecias deste livro, está se referindo a Apocalipse. Está se referindo ao livro de Apocalipse. Isso não quer dizer que não sejamos bem-aventurados se guardarmos, é claro, toda a Escritura, a palavra de Deus. Claro que seremos bem-aventurados. Mas esta bem-aventurança que está sendo dada se refere a Apocalipse. Bem-aventurados, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que é guardar as palavras das profecias deste livro? Crer, seguir, esperar, praticar. E aqui nós temos mais coisas para crermos, esperarmos do que praticarmos. No livro do Apocalipse, nós temos mais coisas para crermos e esperarmos do que praticarmos. Há coisas para praticarmos? Sim. Há coisas para praticarmos. Vê onde caíste, começa as primeiras obras e tal. Há coisas para praticarmos, mas no livro do Apocalipse há mais coisas para crermos e esperarmos do que praticarmos. Porque nós estamos aguardando o último dia, estamos nos últimos dias, porém aguardamos o último dia. Entendamos que estamos nos últimos dias. Até conversando com o nosso irmão Alex, lá na casa dele, teve lá um aniversário bom. Aniversário com pouca gente é bom que a gente come muito. Comi que só, cheguei em casa quase não durmo, com a barriga cheia. Foi aniversário lá, a gente conversando, ele disse, pastor, está se cumprindo o que está no Apocalipse, está se cumprindo, a gente está vendo todo dia aí. E realmente muita coisa está, né? Muita coisa está. E estamos nos últimos dias, mas ainda não chegou o último dia. Não chegou o último dia. Nós estamos aguardando o último dia. Quando é que vai ser o último dia? Quando Jesus voltar. A vinda de Cristo, o último dia. Nós estamos aguardando, estamos esperando, estamos aguardando a Nova Jerusalém, estamos esperando. Há mais coisas no Apocalipse para nós crermos e esperarmos do que praticarmos, embora tenha muita coisa para praticarmos. Então, esta bem-aventurança, quem não lê o Apocalipse, quem não acredita no Apocalipse, quem não espera o que está no Apocalipse, não pode ser este bem-aventurado. Perde esta bem-aventurança. Porque bem-aventurado é os que guardam as profecias deste livro. Bem-aventurado. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tem gente que tem medo do Apocalipse, não? Tem gente que quando fala em Apocalipse, não fala em Apocalipse não, que eu morro de medo, pelo amor de Deus, eu morro de medo do Apocalipse. Tem gente assim.
Não fala, eu não gosto nem de ouvir, eu não gosto nem de ler, eu tenho medo de ler esse livro. Mas isso não é só quem não é crente não, irmãos. Tem crente que tem medo do Apocalipse. Tem pessoas que se dizem crentes que têm medo do Apocalipse. A Bíblia diz que bem-aventurado, super feliz. Você sabe o que é bem-aventurado? Super feliz, felizardo, sortudo. Isso significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa isso. Super feliz, sortudo, felizardo, feliz daquele que acredita e guarda as palavras da profecia desse livro. Então, quem tem medo do Apocalipse, coitado, está perdido. Está perdido. Por isso que é necessário nós estudarmos as Escrituras. Versículo 8 diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Ele disse: olha, eu sou testemunha. Eu, João, eu foi quem vi e ouvi. Isso aqui não foi ninguém que me contou, não. João, ele dá um testemunho ele é uma testemunha auricular e uma testemunha ocular. Ele viu e ouviu. Testemunha auricular e ocular. Ele é uma testemunha que viu. E ouviu. Ele disse: olha, isso aqui não foi ninguém que me contou. Isso aqui não foi ninguém que me disse. Eu, João, vi e ouvi. Tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui não é história inventada, não. Isso aqui não é história contada, não. Isso aqui não foi um sonho, não foi uma coisa da minha cabeça. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Por isso, é algo digno de confiança, algo digno de que se dê crédito, porque aqui não foi nada mais, nada menos do que o discípulo amado. João era conhecido como o discípulo amado, aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. João é tido como o discípulo amado, aquele que estava bem próximo a Jesus, aquele que primeiro chegou no túmulo, quando disseram que ele não estava mais, que Jesus não estava mais no túmulo. Ele saiu correndo, chegou lá primeiro, foi ele, Pedro, ele foi o primeiro que chegou primeiro que Pedro. Era mais novo, Pedro era mais velho, João corria mais, chegou primeiro lá no túmulo. João era o discípulo amado. Ele disse: eu, João, eu não sou um homem de mentiras. Era como se João quisesse dizer isso. Eu não sou um homem de mentira. Eu sou um homem que fala a verdade. Foi eu quem ouviu e quem viu todas estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Irmãos, este versículo 8 e 9, quando eu leio, eu fico assim, emocionado quando eu leio esses dois versículos. Quando eu leio esses dois versículos, eu fico emocionado. Por que eu fico emocionado quando eu leio esses dois versículos? Porque um anjo se coloca igual a mim. Eu que sou um pecador, um anjo se equipara a nós. Veja que beleza, veja que coisa. Há uma profundidade aqui nesses dois versículos. Veja bem. A primeira coisa, antes de nós irmos ver isso aqui, vamos ver aqui algo interessante que é importante nós vermos. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi,
prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então João, depois que ele viu tudo aquilo ali, as coisas maravilhosas que ele viu no Apocalipse, coisas tremendas, viu e ouviu tudo aquilo, ficou tão maravilhado com o que ele viu e ouviu, que se jogou nos pés do anjo, para adorar o anjo. O que foi que o anjo fez? Disse-me, ou melhor, o versículo de número 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele diz, vê, não faças isso. Ele dá uma advertência. Ele dá uma advertência a João. Vê, não faças isso. Presta atenção, não faz isso. Olha, não faz isso. Agora imagine aí, irmãos, um anjo do céu, sem nenhum pecado, João se prostra aos pés dele para adorá-lo, e ele não aceita a adoração. Ele não aceita ser adorado. Tem cuidado, não faz isso não. Presta atenção, não faz isso não. Não me adore. Não me adore. Um anjo não aceitou a adoração. Nenhum anjo nas Escrituras aceitou a adoração. Não aceitou o culto. Mas hoje tem muita gente que faz culto aos anjos. Tem muita gente que chama pelo anjo da guarda. Tem gente que dorme com 14 anos, né? Nós já vimos aqui gente que dorme com 14 anos. Dorme com anjo demais. Dorme com anjo demais. A gente é ensinado a invocar os anjos desde pequeno. Meu anjo da guarda, meu bom guardador, guardai minha alma para o nosso Senhor. A rezinha do menino, quando está ali, pequenininho, a mãe vai e ensina essa rezinha para ele. No lugar de ensinar a pedir a Deus, como Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fechada a porta, ora ao teu pai em secreto. Orar a quem? Ao pai em secreto. Tem que orar a Deus, não a anjo. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que é que ele diz? Pai nosso que estás nos céus. Tem que ser a Deus. Tudo quanto pedirdes a quem? Ao Pai em meu nome. Jesus disse isso. Então Jesus ensina sempre a orar ao Pai em nome dele. Aí vão ensinar a gente a pedir a anjo. E o que tem de gente acreditando em anjo, e o que tem de gente invocando anjo, São Gabriel, São Rafael, São Miguel, São Briguelim, São não sei quem, São não sei quem, São não sei quem, invocando os anjos, culto aos anjos. Nós não fomos chamados para fazer culto aos anjos, nós fomos chamados para fazer culto a Deus. O anjo, quando João se prostra para adorar, quando João se prostra para adorá-lo, ele não vê, ele primeiro dá uma advertência, cuidado, vê, olha, não faças isso, não faças isso. Aí o pessoal é ensinado a adorar Santo Antônio, São Pedro, São João, São Francisco, São Benedito, São Raimundo, São não sei quem, São não sei quem. O povo é ensinado a adorar, quando um anjo não aceitou a adoração. Sabe por quê que ele não aceitou? Porque ele veio do céu. Esse anjo veio do céu, e ele era acostumado a ver no céu só um sendo adorado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
a Trindade Santíssima. Só Deus era adorado, por isso que ele não aceitou ser adorado, porque ele sabia que só tem um que pode ser adorado, e Jesus já havia dito isso em João capítulo 4, quando Satanás levou para o pináculo do templo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que foi que Jesus disse? Arreda, Satanás, somente ao teu Deus adorarás e a ele darás culto. Que maravilha, né, irmãos? Somente ao teu Deus adorarás e a ele darás culto. Por isso que o anjo não aceitou a adoração, porque ele sabia que no céu só tem um que deve ser adorado, só tem um que é digno de culto, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas e o único Deus. Ele merece a adoração, por isso que o anjo não aceitou a adoração. Isto é uma coisa importante nós observarmos. E aí, ele continua dizendo, que é o que me deixa mais emocionado aqui nesse versículo: vê, não faças isso, eu sou conservo teu. Você sabe o que é conservo? Conservo não é o marido da conserva, aquela sardinha, não é isso não. Conservo é, eu sou servo com, eu sou servo junto, eu sou servo igualmente, eu sou conservo, eu sou conservo teu, dos teus irmãos e os profetas. Eu sou servo de Deus, veja bem como o anjo diz, eu sou servo de Deus, igualmente tu, igualmente os profetas, igualmente os teus irmãos e todos quantos guardam as profecias deste livro. O anjo disse: não me adora não, porque eu sou servo também, sou servo igual a ti, sou servo igual aos profetas, sou servo igual aos teus irmãos e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Adora a Deus. Porque assim como tu és servo de Deus, eu também sou. Assim como os profetas são servos de Deus, eu também sou. Assim como os teus irmãos são servos de Deus, e ele está falando teus irmãos, não está falando teus irmãos carnais, está falando dos irmãos na fé. Assim como os teus irmãos também são, eu também sou. E assim também sou servo, igualmente todos os que guardam as palavras deste livro, eu sou servo igual a todos eles. Então não me adora, porque eu sou servo também, eu estou para servir a Deus, eu estou aqui servindo a Deus. Não me adora, porque eu sou servo de Deus também, igualmente tu és e como toda a igreja é. Que coisa bonita, irmãos. Que coisa impressionante. Até os anjos reconhecem que são servos, estão para servir. Igualmente nós somos servos também. Adora a Deus. Ele é digno de adoração. Versículo de número 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue a prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ele está dizendo: olha, o tempo está próximo e vai chegar um tempo em que não vai ser mais a graça, ela vai se findar. E quando esse tempo chegar, não vai ter mais mudança. O justo vai continuar na sua justiça e o ímpio na sua impiedade. Não vai ter mais modificação. O tempo está próximo. Não seles as palavras deste livro. Não fecha. Fala. Expõe. Dispõe. Porque
O tempo está próximo. A vinda de Cristo, o retorno dentro do milênio, porque a vinda de Cristo já dava a ideia da proximidade, embora que isto pareça demorado, porém é próximo. É próximo. E as coisas, quando este tempo do fim chegar, não vai ter mais como ter modificações. O ímpio vai permanecer na sua impiedade e o justo na sua justiça. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Não vamos confundir salvação com galardão. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Salvação não é pelas obras, salvação é pela graça. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém é salvo pelas obras. Somos salvos pela graça. Salvação pela graça. Galardão pelas obras. As nossas obras não nos levam para o céu. Entendam bem os irmãos. As nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas obras para o céu. Tem diferença nisso? Tem, e muita. As nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas obras para o céu. As nossas obras nos acompanham para o céu, na forma de galardão. Na forma de galardão. Vai haver uma distribuição de prêmios no céu. Vai haver uma distribuição de prêmios no céu. Como é que vai ser esta distribuição de prêmios, pastor? Eu não sei como vai ser essa distribuição de prêmios. Mas vai haver uma distribuição de galardões. Galardões são prêmios. Quem vai receber esses galardões? Quem mais dedicou sua vida aqui na terra pelo reino dos céus. Quem mais sofreu, quem mais trabalhou, quem mais se empenhou aqui pelo reino dos céus, vai receber o seu galardão. Jesus disse, em verdade vos digo que de maneira nenhuma perderá o seu galardão quem der pelo menos um copo com água a um dos meus servos. Então, o galardão é uma forma de premiação que vai ter no céu. Então vão estar lá os prêmios, e aqueles que tiverem feito mais aqui na terra, vai ter o maior tesouro lá. Não a salvação, mas a premiação. Quem falou? Diga. Pronto, aí o que acontece? Jesus diz assim, olha, quando deres esmolas, não faça à tua direita o que saiba à tua esquerda. Porque você está tocando, aí ele vai falar sobre o jejum, aí diz, quando jejuares, não toques trombetas diante de vós. Mas você lava o rosto, lava a cabeça, e você não dá a ideia de que está jejuando, porque senão você recebeu o seu galardão diante das pessoas, diante do povo. Então, aquele que faz com o interesse de receber galardão, este já perdeu o galardão, porque fez por interesse de alguma coisa.
Vai receber galardão aquele que faz não para receber galardão, mas sim porque tem o amor dentro do coração por Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Este sim recebe o galardão. E Deus, que contempla todas as coisas, que vê, que sonda as mentes e os corações, sabe quem está fazendo realmente só por interesse ou quem realmente dedica a sua vida por amor ao Evangelho. Então, que para nós é a própria Deus, já que ele volta, ele dá esse sentimento. Aí nós vamos para a questão da responsabilidade humana, que nós devemos ver que Deus é soberano, é o Espírito dele quem nos motiva a fazer todas as coisas. Porém, a responsabilidade humana me deixa na responsabilidade de me esforçar para fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que este esforço, no final, vai ser movido pelo Espírito Santo, que em mim habita. Porém, eu, como ser humano, tenho a minha responsabilidade de me esforçar, de pela manhã acordar, eu vou para a escola dominical e não ficar dormindo até 12 horas do dia. Como tem pessoas que querem dormir até 12 horas do dia. Aqui não tem não. Mas tem igreja por aí que tem gente que quer dormir até 12 horas do dia. O pastor precisa ligar para acordar e quando acorda, não vou hoje não, que eu estou dormindo. Aí como é que está dormindo, está falando? Então, mas é necessário esforço. Você está em casa cansado, né? Hoje eu cheguei hoje teve planejamento na escola, né? E o planejamento vai até às 9, mas graças a Deus eu estou numa escola onde a diretora é uma maravilha, uma bênção, né? Graças a Deus. Aí quando é planejamento, eu vou na minha moto, eu vou na Kombi da prefeitura, para a localidade onde eu ensino. Mas quando tem planejamento, eu vou na moto, que é para eu vir antes, para vir para o culto. Então eu venho de lá, aí já venho cansado de 4 horas da escola, mais o planejamento, que eu fico até 6h30, 7 horas. Venho de lá de moto, chego em casa, só dá tempo mesmo de tomar um banho, trocar de roupa e vir para cá. Cansativo. Acordo 4h30 da manhã, até agora sem grudar o olho, sem pregar o olho. É cansativo. Não é fácil. Mas é necessário esforço. Isto está na responsabilidade humana, mesmo sabendo que é o Espírito de Deus que me motiva a fazer isto. João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ok? Então nós teremos o galardão, distribuição de prêmios. Alguém vai ficar com inveja do outro? Eu vou ficar lá olhando para o irmão Alex. Rapaz, o irmão Alex recebeu mais galardão do que eu. Ó. O tanto de prêmio que ele recebeu e eu não recebi. Como é que... Não vou ficar com inveja. Eu não vou ficar com inveja. Mas que vai ter alguns que vão ter mais galardões, mais prêmios. É por isso que a Bíblia fala que aqueles que são ricos aqui para o mundo são pobres para Deus. E os que são pobres para o mundo são ricos para com Deus. Acumuleis para vós outros tesouros nos céus. Acumuleis para vós outros tesouros nos céus. Acumuleis galardões nos céus, não aqui na terra. Então tem gente que aos olhos do mundo são pobres, paupérrimos, mas aos olhos de Deus são riquíssimos. São riquíssimos. O importante é ser rico para com Deus e não para os homens da terra. Porque aqui a riqueza da terra passa, você morre e ela fica. Mas a do céu não. As nossas obras não nos levam para o céu, mas as nossas obras nos acompanham até o céu, para galardões. Não, nós não conseguimos compreender como é que vai ser lá. Nós não temos assim uma ideia de como vai ser. Nós não vamos ficar com inveja, mas nós vamos saber que vai ter alguém superior a gente. Não vai importar, nós vamos ficar com inveja, mas vai ter alguém que vai estar superior a gente lá. Não vai haver essa questão de mandar um no outro, né? Essa questão. Mas vai ter alguém que vai estar lá numa posição de destaque maior do que nós.
galardão, vai ter mais uma premiação maior. Assim como no inferno também vai haver uma gradação de sofrimentos. Alguns vão sofrer mais, não sei como, também não me pergunte como, mas vai ter alguns que vão sofrer mais no inferno do que outros. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós outros, disse Jesus. Então vai haver uma gradação de sofrimento no inferno e vai haver também uma gradação de premiação nos céus. Não sei como é que alguém vai sofrer mais no inferno, mas também não sei como é que alguém vai ter mais prêmios no céu. Só sei que vai ter. O Hitler, a coisa está feia para Adolf Hitler, né? Ok. Versículo de número 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles se assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você vê que bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Interessante, né? Lavar em sangue fica vermelho, né? Mas o sangue de Cristo alveja. Não existe um alvejante para ser comparado ao sangue de Jesus. Porque todos os alvejantes, eles branqueiam tecido. O sangue de Cristo branqueia a alma, tira a mancha da alma, tira a nódoa da alma, do pecado da alma. Só o sangue de Jesus pode fazer isto. Por isso que bem-aventurados são os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro, é que lhes é assistido o direito de entrarem na cidade pelas portas, ou seja, na Nova Jerusalém. É dado direito a eles a salvação, a vida eterna, por causa do sangue do Cordeiro, do sacrifício de Cristo. Por isso que a salvação não pode ser pelas obras. Não pode ser pelas obras. Hoje lá na escola, pessoal lá, hoje foi um dos dias que eu mais preguei na escola. Era um horário de estudo e o professor Daniel e a professora Ângela estavam lá e fizeram muitas perguntas e ali a gente respondendo. Aí a professora Ângela disse: eu acho que quando a gente peca, a gente sofre pagando os nossos pecados. Quando a gente erra, a gente começa a pagar os pecados. Eu disse: não, você está errada. Ninguém paga os próprios pecados. Ninguém tem esta capacidade. Somente Jesus pode pagar os nossos pecados. O sacrifício dele na cruz paga os nossos pecados. Nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Mas a pagar os pecados, só Cristo pode pagar. Há uma diferença entre sofrer as consequências do pecado e pagar pelos pecados. Pagar pelos pecados, só o sangue de Cristo, só o sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro. Foi dado o direito, assistido o direito de entrar pelas portas, àqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Foi-lhes dado direito para que lhes assista o direito à árvore da vida, ou seja, dá direito de vida eterna, direito de viver para sempre. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem é que vai ficar de fora do céu? Quem é que vai ficar de fora da vida eterna? Os cães, os feiticeiros, os impuros,
os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Uma vez, no começo da minha fé, uma colega minha, ela disse assim: lá em Apocalipse diz que quem fala mentira vai para o inferno. Então todo mundo vai para o inferno, todo mundo fala mentira? Aquilo ali ficou na minha mente. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quem foi aqui que nunca falou uma mentira depois de crente? Quem nunca falou uma mentira daqui depois de crente? Todo mundo aqui depois de crente falou uma mentira, mesmo não querendo, mentiu, às vezes. E às vezes mente querendo também. Meu irmão, por que você não foi para a igreja? O pastor estava com dor de cabeça. Não estava não. Estava não. Não queria vir para o culto, estava cansado, aí disse que estava com dor de cabeça, mas não estava. Mentiu. Aí a pessoa diz assim: rapaz, irmão, tu ora por mim? Oro, pode deixar que eu vou orar. Aí quando encontra a pessoa, e aí, orou? Orei. Nem lembrou-se do irmão. Nem lembrou-se do irmão. Orou? Orei, orei. Nem lembrou. Mentiu. Então, todos nós aqui, uma vez ou outra, mentimos, querendo ou não querendo, mentimos. Então, em Apocalipse, esses que vão ficar de fora, todo aquele que ama e pratica a mentira. Ama e pratica a mentira. Quando fala, é claro que a Bíblia diz falar a verdade uns para os outros e tal, mas a mentira aqui, quando é falada em Apocalipse, é o contrário da verdade, da palavra. São aqueles que amam e praticam a mentira, têm práticas fora das Escrituras Sagradas. Isso não significa que beleza, agora então eu posso mentir. Não. Porque a Bíblia diz que falais a verdade uns para os outros. Nós não podemos ser mentirosos. Mas aquele que ama e pratica a mentira, pratica a falsa religião, a falsa doutrina, o falso ensinamento. Porque se for para o inferno, quem falou uma mentira, então todos nós aqui vamos para o inferno. Então, nós podemos entender uma coisa, de que, mas não vão levar isso dizendo, agora então o pastor disse que a gente pode mentir. Não. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. É o que diz a palavra de Deus. Quando você nasce de novo, quando você é filho de Deus, agora você não vai estar mentindo. É esta mentira aqui, que não é a mentira de que você fala vai para o inferno. Eu faço a pergunta aos irmãos: o pecado nos leva para o inferno? O pecado nos leva para o inferno? O pecado sem arrependimento? Se não nos leva, também ele também não. Se ele não nos leva para o céu, então ele também não vai levar a gente para o inferno. Mas o pecado não pode levar a gente para o céu. Pois é, por isso que eu dizer, se não leva, então ele não vai levar a gente para o inferno. Não entendi. Também não, nem sei o que eu falei. Eu também não, nem eu sei o que falei. O pecado,